E aí galera, tranquilo, na boa? Hoje eu vou falar sobre a autoridade do professor. E por que me motivei? Porque eu pretendo fazer ali uma formação com professores, comentei essa formação e alguém já saiu, né, me atravessando espiritualmente, dizendo assim: o professor não tem mais autoridade hoje. E aí fiquei fazendo muitas reflexões e resolvi gravar este vídeo. Vejam, a autoridade. Quando esse professor que falou para mim que seus colegas professores não têm mais a autoridade, ele fez um paralelo implícito de que turmas sem disciplina, logo professor sem autoridade. Portanto, aumenta-se a autoridade, aumenta-se a disciplina. E eu arrisco a dizer que essa pessoa que fez comentário confunde poder com autoridade com poder. Tipo assim, aumenta o poder do professor, aumenta o disciplinamento dos alunos, aumenta o poder de comando, aumenta a capacidade de obediência. Talvez seja por aí, implícito. Mas então, senti-me motivado a conversar sobre autoridade. Primeiro, nós temos que pensar rapidinho a ideia de poder, porque o poder permeia a ideia de autoridade. Poder, bem lato sensu. Poder é a capacidade que uma pessoa tem, ou um grupo de pessoas tem, de transformar o comportamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Poder é, portanto, capacidade de transformação. Não necessariamente é para o bem, não necessariamente é para o mal. Poder é isso, a capacidade de transformação. Portanto, se alguém tem poder, não é um sujeito mau, não é um sujeito que tem poder. Na verdade, todos nós temos algum tipo de poder em alguma situação, certo? Pois bem, breve fala, vamos lá. Autoridade, que tem a ver com poder. Autoridade. O que queremos dizer quando dizemos autoridade? Temos que pensar autoridade baseada em quê? Para podermos entender do que falamos. Podemos pensar a autoridade baseada simplesmente no poder. Né? Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, né, manda e outro obedece. Portanto, um poder puro não precisa de autoridade. Ele precisa de uma arma, da força, do porrete. Mas, se o poder puro também tem autoridade, é mais fácil. Né? Se as pessoas creem que a pessoa poderosa tem, por exemplo, o poder divino, né? Ele exerce o poder com maior facilidade. Ele não precisa de tanta violência, porque ele tem um poder também com autoridade. É possível pensar também, e eu não vou dar muitas possibilidades, 3 só. 2 extremos e uma mediania, vamos dizer assim. O poder é baseado em um conhecimento. É o poder que o mecânico tem sobre mim, quando ele determina que o conserto do meu carro vai ser X e não Y pelo preço K. Né? É o poder que tem o dentista, é o poder que tem o pedreiro. Né? Todas essas pessoas determinam, fazem determinações, e por terem um saber que eu não tenho, né, eles me determinam, eles têm o poder de fazer com que eu mude o meu comportamento. Imagine então o exemplo clássico do médico que tem poder de vida e de morte. Né? Nós nos entregamos, na verdade não nos entregamos exatamente à pessoa, mas a um saber que ela tem, que eu admiro e que eu não tenho. É uma autoridade que faz com que as pessoas se entreguem a um poder. Por quê? Porque tem um conhecimento que faz a liga, né? Portanto, por uma falta minha e por algo que o outro tem, eu me consorcio o outro, mas uma espécie de subordinação. Mas eu sou livre? Sim. Na situação primeiro, poder pelo poder, né? Eu já não sou livre, porque esse poder vai se exercer sobre mim de qualquer forma, né?
melhora se a pessoa tem autoridade, e se não tem, vai exercer igual. Nessa autoridade baseada no conhecimento, eu sou livre. Não é uma liberdade muito ampla assim, mas é livre, porque eu posso escolher vários médicos, posso escolher não fazer a cirurgia, posso escolher não fazer a casa. Eu sou livre. Né? Agora vamos a uma terceira possibilidade. Vamos pensar em uma autoridade que exerce baseada na credibilidade. Veja, não é só um saber, não é só que a pessoa tem um poder de ação e de transformação, mas ela tem credibilidade, porque essa autoridade já é exercida um tempo e promove o bem, promove a cooperação, promove uma amorosidade, respeito, então tem credibilidade. Imagine uma autoridade baseada na fé. Não fé no divino, né? Mas uma fé mais perto da esperança, ou seja, eu creio, eu tenho esperança que essa autoridade, quando age, ela só age em meu benefício também. Vamos imaginar uma autoridade cooperativa, em que ela age porque é bom para ela, mas também age porque é bom para mim. Né? Uma autoridade onde os benefícios, os ônus e os bônus dessa relação, elas são compartilhadas. Uma autoridade que, quando eu me submeto livremente a ela, eu cresço, ou tenho esperança de crescimento. Veja, agora vamos pensar na disciplina em uma sala de aula. Se este professor que fala que os colegas não têm credibilidade, não têm autoridade, está pensando no exercício do poder pleno e puro, ele está falando do autoritarismo. Ele está dizendo, e não creio que tenha pensado isso, mas ele estaria dizendo que o bom é o professor autoritário, aquele que tem poder independente da autoridade. Poderá até ter autoridade, mas se não tiver, não tem problema nenhum. Ele vai expulsar o aluno, ele vai determinar os comportamentos e pronto. Na história da pedagogia, nós temos vários exemplos. Na nossa história pessoal, sempre tem aquele colega professor que adora, né, o exercício do poder. Esse meu colega poderia estar pensando na autoridade baseada no conhecimento, né? Que o aluno deve obedecer ao professor, porque o professor tem um conhecimento. Esse conhecimento ele será entregue ao aluno, tanto mais disciplinado ele for. Portanto, o aluno livremente aceita a autonomia, a autoridade do professor, porque ele ganha em troca um presente, que é o conhecimento. Né? Mas aí nós temos um problema, porque se ele disser professor sem autoridade, ele estaria dizendo professor sem conhecimento, se ele baseia a autoridade no conhecimento. Ou, né, que as pessoas não reconhecem mais o conhecimento que o professor tem, portanto, não lhe dão a autoridade, portanto, livremente escolhem não obedecer esse professor, não reconhecer esse professor. É uma tese viável, né? Mas tem bastante problema. E vamos pensar na terceira possibilidade, que é a qual eu invisto mais. Vamos imaginar que essa autoridade do professor esteja na esperança, na credibilidade, na troca mútua de saberes, uma autoridade baseada na esperança, na crença que esta relação faz o aluno crescer, ou eu ser aluno, né, eu tenho a crença, eu tenho esperança que em contato com esse professor que tem um saber, né, nessa troca eu vou crescer. E também, vamos imaginar que eu aluno, livremente me entrego à autoridade do professor, porque o professor também se entrega para mim. Eu também tenho uma autoridade, eu aluno, porque eu sou um sujeito que precisa aprender. E o professor reconhece isso. Eu sou um sujeito que tem dignidade humana. O professor reconhece isso. Quando eu levanto a mão, ele para. Quando eu peço, ele corresponde. Ele nega algo. E quando nega, por ter credibilidade, eu sei que negou por um bom motivo. Quando ele permite, eu sei que essa permissão não é por uma amizade, mas porque há uma razão pedagógica para isso. Credibilidade, crença, confiança, troca, fraternidade,
amorosidade, né? Percebam que essa relação tem a ver com conhecimento, tem a ver com cooperação, tem a ver com amor, no sentido do Paulo Freire, amorosidade, tem a ver com poder. Por isso o professor tem o poder livremente aceito. Quando falamos que o professor perdeu a autoridade, nós temos que dar uma freada e pensarmos no que queremos dizer, né? A famosa pergunta: o que tu queres dizer com aquilo que tu dizes? Para que seja possível fazer uma defesa do que estamos dizendo. Portanto, alunos, pais, colegas, professores, o que queremos de um professor? Vamos colocar de um lado o professor autoritário e o professor liberado, liberal, que não cobra, do outro lado. Este extremo, liberal, liberado, tô nem aí, me abstenho, o aluno faz o que quer. Esse professor é impossível, mas vamos imaginar que seja um professor possível, né? Ele não é desejável. Desse lado de cá, professor autoritário que manda e obedece e bota para fora da sala de aula e é terrível e grita e isso e aquilo, também não é possível. Portanto, vamos pensar para poder discutir o que é isso, a autoridade do professor. Todos já devem ter percebido, né, que a minha aposta é esse professor cooperativado, solidário, com amorosidade, responsável, e por ser responsável, por trazer em si a fé, a crença do aluno, ele se posiciona, ele disciplina, porque sabe até onde ele pode ir com a disciplina do ponto de vista pedagógico, da aprendizagem, da troca de experiência. E esse professor, portanto, para mim, é o professor desejável. Eu sou um deles, eu sou um professor com amorosidade, cooperativo, cooperativado, não sei, quero ser, me esforço, mas quem pode dizer são meus alunos, mas pelo menos eu quero, eu me esforço e desejo a todo professor, a todo pai, todo aluno que esteja assistindo esse vídeo, que queira, como eu, pessoas assim, cooperadas, cooperativas, solidárias, fraternas, né? Que troquem experiências e dessa experiência todos crescem, todos aprendem. Abraço e até a próxima.